pelo fato da senhora continuar mantendo a democracia viva nas comissões mistas. Parabenizo Vossa Excelência e espero que Vossa Excelência volte com o devido resultado, com o resultado pelo bem da democracia, do regimento comum das duas casas. Queremos então essa solução. Parabenizo Vossa Excelência e, como líder, certo estará o nosso coração de líder, juntamente com os outros corações dos líderes, com Vossa Excelência. Parabéns pela atitude. Muito obrigado pelas palavras. Vossa Excelência vai suspender eu a sessão? gostaria apenas que o deputado Eduardo Cunha pedir a todos que permitissem, antes de encerrar a sessão, que a deputada, nós vamos encerrar a sessão conforme combinado com os líderes. Não adianta para uma conversa tão difícil quanto essa, apenas suspender a sessão, que o prazo estará encerrado. Eu queria permitir à deputada Jandira ou à deputada Luciana que fizesse a homenagem do seu partido, antes de encerrar a sessão, a esse parlamentar, que quem não teve a oportunidade de conhecer, saiba que foi um dos melhores parlamentares que essa casa teve. É uma perda lamentável, tão jovem quando se encontrava, e não tivemos a oportunidade de nos despedir dele. Então, a líder do partido PCdoB, do qual ele fazia parte, vai fazer uma homenagem de 3 a 5 minutos, e nós vamos seguir encerrar a sessão. Muito obrigada, presidenta, pelas palavras. Senhora presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, é com pesar e profunda tristeza, e em nome da bancada do PCdoB, que registro a morte do nosso companheiro Sérgio Miranda, que nos deixou nessa segunda-feira, aos 65 anos após uma guerra contra o câncer de pâncreas. A morte de Sérgio Miranda representa uma grande perda, não somente para o Partido Comunista do Brasil, onde militou desde muito jovem, mas para todos que com ele lutaram por um Brasil justo e democrático. Em todos esses anos de militância política, Sérgio Miranda despertou sentimentos de amizade e respeito de seus colegas e de seus companheiros. Homem sensível, cativava a todos com sua alegria de viver e simplicidade, com sua postura colaborativa e também combativa, e seu profundo conhecimento teórico que deram a ele a capacidade de pensar políticas que traduzissem a luta por nossos ideais socialistas. A democracia deve muito a ele. Em toda a sua vida, ele perseguiu a conquista de uma nação livre, democrática, socialmente justa e com direitos assegurados a cidadãos e trabalhadores. Militante do PCdoB por 43 anos, Sérgio Miranda saiu de Belém, onde nasceu, foi estudar matemática na Universidade Federal do Ceará. A ditadura cassou momentaneamente o seu sonho de ser professor. O governo militar o expulsou da universidade em 1969. Incansável, Sérgio não se curvou à ditadura. No seu caminho de resistência, percorreu o nosso país de norte a sul, construindo o PCdoB. Se fixou em Minas Gerais, onde se radicou no início dos anos 80, atuando como dirigente partidário. Iniciou sua vida parlamentar como vereador em Belo Horizonte em 88. Chegou à Câmara dos Deputados em 93 com a renúncia do vice-prefeito eleito de Belo Horizonte, Célio de Castro, do PSB, partido do qual o PSB se coligara. Na Câmara, tornou-se uma referência nas áreas de orçamento, previdência, direitos sociais e trabalhistas. Seu gabinete tinha sempre a porta aberta aos movimentos populares. Participou de momentos importantes nessa casa, na Comissão Mista do Orçamento, nas comissões de investigação, como a CPMI do Orçamento, que apurou em 93 desvio de dinheiro público, de emendas ao orçamento geral, e a CPI das fraudes do INSS, a não do orçamento. Como líder da nossa bancada da Câmara em 96 e em 2000, teve papel ímpar na luta aguerrida contra o projeto neoliberal e a onda conservadora de privatizações e ataques à soberania. Sempre se manteve o firme propósito de concretização dos ideais socialistas pelos direitos dos trabalhadores. Depois de 43 anos de militância comunista, Sérgio Miranda seguiu novo rumo, filiando-se ao PDT em 2005, presidindo a Seção Mineira Trabalhista e, mais recentemente, a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. Sérgio Miranda, com sua trajetória de vida, deixou um legado importante para as novas gerações e para que continuemos lutando pelos nossos ideais socialistas. A ele que pague toda a nossa saudade, a sua companheira Cristina, aos irmãos, sobrinhos e toda a sua família, nossa amizade e solidariedade. Sérgio estará sempre entre nós. Uma boa tarde.
deputada Jandira Fegali. Pediria ao deputado Miro Teixeira pudesse comparecer à mesa. Pois não, deputada Jandira Fegali. Agora são 6 horas, a deputada Luciana Santos, do PCdoB do Estado de Pernambuco, estava fazendo agora há pouco homenagem ao ex-deputado Sérgio Miranda, que morreu em Brasília na madrugada de segunda-feira, aos 65 anos, foi velado ontem no Salão Nobre da Câmara. E agora, também fazendo homenagem a Sérgio Miranda, a deputada Jandira Fegali, que é do PCdoB do Estado de Pernambuco, aliás, do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza que essa nota representa o sentimento de toda a Câmara dos Deputados e de muitos que hoje, pela manhã, no seu sepultamento, lá se expressaram. Eu confesso, deputada Rosa de Freitas, que foi muito difícil, hoje pela manhã, sepultar o nosso camarada Sérgio Miranda. Muito difícil. Como é muito difícil falar de Sérgio Miranda neste momento. Sérgio, todos que o conheceram aqui na casa sabem da sua candura, da sua delicadeza, mas ao mesmo tempo da sua capacidade de guerrear, da sua capacidade de formular, da sua coragem política, da sua ligação com o povo, das suas ideias revolucionárias, das suas ideias corajosas, da sua luta e do seu tempo de militância. Foram mais de 40 anos em tempos de clandestinidade, em tempos de ilegalidade, construindo a luta do nosso povo. Sérgio, como eu ouvi hoje, era um homem do mundo, era um homem do Brasil e era um homem da luta do seu povo. E hoje, o deputado Tilden Santiago dizia que ele foi velado aqui no Salão Nobre, onde tantas vezes, com seus próprios pés, que já não o conseguiam sustentar mais pela doença, caminhou, circulou, mas que foi ali velado, e eu agradeço ao deputado Rosa de Freitas por ter possibilitado o seu velório aqui no Salão Nobre da Câmara, mas podia ter sido velado na porta de uma fábrica, nas ruas e nas praças, de onde ele nunca saiu. E aqui desses microfones à parte, ou ali da tribuna como líder, ou de qualquer outro microfone, da onde ele ecoou tantas vezes, e até muitas vezes em minoria aqui dentro, enfrentando a voz dominante, muitas vezes que ecoaram pela mídia desse país, ele enfrentou com a voz de quem tinha convicção revolucionária, comunista, republicana, de defender o seu povo em qualquer situação. Mas Sérgio também tinha uma cultura ampla, era um homem da cultura aberta, era um homem da poesia, era um homem de todos os livros, e era um homem do afeto. E em tempo tão explícito da agressividade, em tempo tão explícito em quem nem sempre a lealdade prevalece, Sérgio era um homem do tempo da delicadeza, do tempo da lealdade, do tempo do amor e do tempo da solidariedade e da amizade. Eu vou sentir muita falta do Sérgio, aliás, como todos já sentem falta dele. Mas os seus valores certamente permanecem nos corações nossos. E apesar de nós termos visto hoje o seu sepultamento com muita dificuldade, nós vamos preservar aquela imagem tão linda daquele homem corajoso, daquele companheiro guerreiro, comunista que sempre será. Presidente. Eu queria comunicar aos demais parlamentares, eu vou dar 1 minuto ao deputado Ivan e ao deputado Bueno, deputado Arlindo Quinag e deputado Newton. Só dizer que o deputado Sarney está aguardando e eu gostaria de comparecer ao compromisso que assumi com o voto. Senhora Presidente, por que Vossa Excelência não encerra a ordem do dia, deixa a sessão até às 19 horas com todo mundo que quiser homenagear? Pois não. Deputado Ivan. Presidente, em nome do Partido Socialismo e Liberdade, queria apenas, senhor presidente, me associar, em nome da bancada de Minas Gerais, a manifestações de pesar pelo passamento do Sérgio Miranda. Companheiro nosso de Minas Gerais, leal, era do PCdoB e, sobretudo, amigo da gente. O Sérgio Miranda deixa uma grande lacuna. Ele é o novo Cavaleiro da Esperança, que deixando um rastro iluminado pela sua grande obra. Mas a par, senhora presidenta, dessa manifestação, queria também fazer aqui um apelo ao governo para mudar o nome de medida provisória.
Mas a medida resolutória, impositiva. Estou cansado também aqui de votar medida provisória sem nenhuma solução. Lá em Minas Gerais tem o Rio Pardo, ficou seco esse ano, água limpa passarinho. E nós, lá fora, na presidenta, leva água no seu avião, presidenta, viu, Arlindo? Porque não tem água para ninguém. Então, a medida provisória tem que ser resolutiva e não provisória. Medidas que serem efetivadas pelo governo federal, pagando essa medida provisória. Presidente. Deputado Ivan Valente. Presidente, eu queria, nesse momento, em nome do Partido Socialismo e Liberdade, homenagear nosso querido amigo, irmão, camarada comunista, Sérgio Miranda, um dos grandes deputados que já passaram por essa casa e que honram o parlamento brasileiro, honraram, pela sua luta, pela sua pertinácia, pela sua capacidade de combate, pelo seu conhecimento da realidade brasileira e particularmente da economia brasileira, pela sua luta contra o modelo neoliberal, pela sua luta contra a reforma da Previdência que nós batalhamos juntos aqui nesse Congresso Nacional, por toda a luta que ele fez na Comissão do Orçamento e pelas suas convicções na transformação socialista do Brasil. Em nome do Partido Socialismo e Liberdade, de ter essa trajetória, a solidariedade aos seus amigos, seus familiares, Sérgio Miranda. Senhora Presidente. Rubens Bueno. Senhora Presidente, eu estava aguardando aqui há tempo que eu queria ouvir as deputadas Luciana e a deputada que nos antecederam, porque o Sérgio Miranda, nós temos uma convivência muito forte aqui na casa. Era um dos parlamentares, dos poucos parlamentares, que se preocupavam com aquilo que lhe era dado como missão. Estudioso, competente, sério, dedicado, fez do seu mandato um exemplo nesse parlamento. Então eu quero desejar não só aqui os nossos votos de solidariedade, mas sobretudo dizer que a bancada do PPS no estado de Minas Gerais e a nossa bancada federal, que publicou uma nota oficial em homenagem à história do Sérgio Miranda. E com certeza a bancada do PV e o nosso bloco também se soma a esse momento importante dedicado a um grande paraense que tornou-se um mineiro e um grande mineiro, Sérgio Miranda. Deputado Arlindo Quinaglia, em seguida deputado Júlio Delgado. Senhora Presidenta, quero também registrar aqui, em nome da liderança do governo, primeiro nosso lamento pelo falecimento precoce do grande deputado Sérgio Miranda, grande lutador de todas as causas justas nesse país. E também quero dar um testemunho. Convivemos aqui, no meu caso, a partir de 1995, e Sérgio Miranda, ele entrava nos debates com conhecimento da matéria profundo, tinha uma capacidade de argumentação, eu diria, rara, mas, na minha opinião, aliado à sua inteligência, o que embasava essa disposição para um trabalho sério, tanto no parlamento quanto fora dele, era exatamente a sua motivação a partir das suas convicções. Então, Sérgio Miranda, sem dúvida nenhuma, ele vai continuar vivo nas nossas... E acredito que ele é um daqueles parlamentares que mereceram e eternamente vai merecer o respeito e o reconhecimento, incluindo aqueles que foram nessas disputas políticas, ideológicas, aqueles que eram contrários às suas posições. Portanto, a nossa homenagem ao Sérgio Miranda, à sua família, enfim, e o nosso lamento. Presidente. Deputado Júlio Delgado, em seguida deputado Pellegrino. Senhora Presidente, demais deputados, eu venho aqui me somar ao coro dos demais deputados que já fizeram uso da palavra, principalmente do ex-governador Nilton Cardoso, que falou em nome da bancada mineira, da deputada Jandira Fegali, que pelo carinho e dedicação, e agradecer a Vossa Excelência da pessoa da deputada Rose, ao deputado Mudalen. Na semana passada, senhora Presidente,
por uma solicitação, sabendo que esse poderia ser o último ato ou a última demonstração que essa casa tinha e tem ainda, pelo exemplo, pela dedicação, pelo denodo do deputado Sérgio Miranda. A deputada Jandira teve a oportunidade, a sensatez de fazer, vamos fazer uma homenagem, talvez seja a última homenagem que ele possa recebê-la. E nós fizemos a indicação do deputado Sérgio Miranda receber a medalha do mérito legislativo. Foi concedida na semana passada. A sua esposa esteve aqui entre nós para receber, na impossibilidade dele estar presente, porque já estava acometido e totalmente tomado pela doença que o corroía, mas não a sua mente, não o seu coração, que sempre esteve vinculado a essa casa, a esse parlamento. Então eu cumprimento a todos os deputados que uma tarde como essa vem fazer homenagem a quem nunca será pouca e pelo merecimento do que ele fez, do que ele deixou, do seu legado de exemplo, de honradez, de correção, de ética e de conduta parlamentar. Sérgio Miranda é um grande exemplo, uma grande luz para todos nós. Parabéns a Jandira, que teve a oportunidade dessa homenagem, mas a todos desse parlamento que fizeram uma última homenagem ao Sérgio Miranda, que será eternizado nas nossas memórias e nos nossos corações. Muito obrigado, Sérgio, pelo exemplo que você deixou para todos nós. Presidente Rose. Falar pelo PT. Deputado Peregrino. Presidente Rose, eu prestei a minha homenagem Pois não, deputado Miro. ao deputado Sérgio Miranda, que ainda há pouco aplaudindo o seu nome, as homenagens, o minuto de silêncio. Agora eu tomo a palavra por uma outra razão e por um tempo muito curto, meio minuto. Eu estou vendo aqui um ambiente quase que de impasse, em função de uma decisão do presidente do Congresso Nacional, o senador José Sarney. E não adianta nós ficarmos tentando resolver essas coisas fora do microfone. Sai um ofício daqui para lá, dá um telefonema de lá para cá, vamos ver se damos um jeitinho. Isto aqui é o Congresso Nacional. Nós temos uma grave responsabilidade e ninguém precisa chamar o outro à responsabilidade. Cada um sabe da responsabilidade que tem. E negar a palavra líder em comissão especial é negar a palavra a um partido político. É negar a palavra ao conjunto dos deputados, que se representa o conjunto pelo seu líder. Amanhã, presidente Rose, às 12h30, haverá uma sessão do Congresso. Pois eu lhe requero que seja aqui no plenário da Câmara dos Deputados e que Vossa Excelência peça ao presidente José Sarney para vir presidir a sessão. Para ir dessa mesa, ele ouvir o que os deputados têm a dizer sobre isso, quem sabe até alguns senadores têm a dizer sobre isso. Nós temos que despertar esse assunto numa sessão do Congresso, temos que tratar da política no ambiente político e com a disposição da luta política. Porque essa decisão lá do Senado, em nome do Congresso Nacional, é contra o Congresso Nacional, é contra os mandatos. Não se iludam, é contra os mandatos. Isso retira prerrogativas de deputados e de líderes. Então vamos falar claramente e respeitosamente que o presidente Sarney merece esse respeito, ele que venha presidir aqui a sessão e nós faremos as exposições que queremos fazer a ele para ele revogar esse ponto de vista que está errado, porque nós vamos entrar numa luta política ácida a partir desse momento. Obrigado. Pois não, deputado Nelson Peregrino. Em seguida, deputado André Vargas. Senhor presidente, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, quero me associar a todos os parlamentares que me antecederam, em especial aos parlamentares do Partido Comunista do Brasil, pelo pesar do falecimento do deputado Sérgio Miranda. Eu tive o prazer e o privilégio de conviver nesta casa com o deputado Sérgio Miranda, sempre uma pessoa muito cortês, uma pessoa educada, uma pessoa de bom trato, mas uma pessoa muito firme nas suas posições e nos seus posicionamentos nesta casa. Estive aqui com o Sérgio Miranda na resistência contra o projeto neoliberal, sempre defendendo as empresas estatais,
defendendo o serviço público, defendendo a soberania do país, defendendo um Brasil igual, defendendo um Brasil melhor para todos os brasileiros. Esse era Sérgio Miranda, uma pessoa de posições muito firmes, uma pessoa de posições ideologicamente muito definidas. E todos nós que tivemos o privilégio de conviver com ele, temos essa lembrança dele. Da sua postura combativa, firme, com suas posições muito claras, demarcadas, mas sempre com muita educação, com muita gentileza no trato dos seus colegas. Portanto, quando todos tivemos essa notícia do falecimento de Sérgio Miranda, ficamos muito tristes. O país fica mais triste. O Congresso Nacional, embora Sérgio não estivesse mais entre nós como parlamentar, a vida pública brasileira perde um grande homem, perde um grande parlamentar, perde um grande político. Sérgio Miranda dá sempre daqueles homens que entraram na política por ideais, entrou na política por ideias, para transformar o mundo, para construir uma sociedade de iguais. Portanto, estamos associando esta dor que toma conta da bancada do PCdoB, do partido, mas de todos nós, que tivemos esse privilégio de conviver com Sérgio Miranda, esse grande homem público, esse grande parlamentar que foi, esse grande brasileiro, esse grande nacionalista, esse grande comunista que foi o companheiro Sérgio Miranda. Um abraço à sua família, aos seus parentes e aos companheiros do PCdoB. Para encerrar, deputado André. Senhor presidente, também em nome da bancada do PSC, para se somar a todos que me antecederam, nos antecederam aqui nas homenagens ao deputado Sérgio Miranda, pela sua história de luta, de correção, de ética, lutando sempre pelos seus ideais e principalmente pela melhoria do nosso país. Então, em nome da bancada do PSC, a gente quer prestar essa solidariedade, se somar a todos que nos antecederam, fazer essa justa homenagem ao deputado Sérgio Miranda, que enriqueceu muito a história desse parlamento no período que esteve aqui como deputado. E também, senhora presidente, ao mesmo tempo quero aqui parabenizar a OAB, a seccional Sergipe, que no dia de ontem, na última sexta-feira, fez a